Questão número 5 do nosso material, questão do FT 2013-2. Vamos lá. Ele fala o seguinte: os alcanos são inertes. Realmente, uma coisa que tem que saber é que os alcanos são poucos reativos, certo? São pouco reativos. São inertes e muitos reagentes devido à forte ligação carbono-hidrogênio e a pequena diferença de eletronegatividade existente entre o carbono e hidrogênio. Quando você bota na fila de reatividade, que eu vou dar um macete para você aqui, né? Lembrando que a eletronegatividade é a facilidade que o elemento químico tem em ganhar elétrons, ou seja, atrair elétrons para si. E a regra é o seguinte, do maior para o menor, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Se você observar, realmente, o carbono e o hidrogênio, eles são os caras que têm menor eletronegatividade. No entanto, eles reagem rapidamente com cloro e bromo, a reação que a gente chama de halogenação, na presença de luz para produzir haleto de alquila. O que é o haleto de alquila, Sandrão? É um radical alquila, que só tem ligação simples, ligado a cloro ou ligado a bromo. Aí ele fala o seguinte: sobre a reação do 2-metilpropano com bromo, é incorreto afirmar. Então, vamos lá, né? Incorreto afirmar. Vamos para cá. Letra A. A reação ocorre em 3 etapas: iniciação, propagação e terminação. Então vamos lá. Primeira etapa. A primeira etapa é quando o bromo, lembrando que ele vai dar o 2-metilpropano. Quem é o 2-metilpropano? Prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. 2-metil quer dizer que você tem um metil aqui, ó, no segundo carbono. Então tá aqui, ó, 2-metilpropano, que vai reagir com o bromo. Beleza? O que é que vai originar? Vamos saber daqui a pouco. Então vamos lá. O que acontece aqui? Primeiro, o bromo ligado a bromo vai quebrar a ligação. E vai ser uma cisão homolítica, ou seja, vai quebrar no meio. O que é que vai sobrar, Sandrão? Quando você quebrar no meio, você vai ter o bromo com um elétron e o bromo com outro elétron. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa. Já temos 2 etapas, né? Que isso aqui é o mecanismo da reação. Segunda etapa. Eu tenho aqui eu vou botar uma cadeia menor, tá? Eu vou botar aqui o etano. Então eu tenho aqui o CH3, CH2 e vou destacar esse hidrogênio aqui, tá? O que acontece? Esse bromo aqui, que tem um elétron livre, porque a reação agora está assim, né? Eu tenho 2 bromos com elétron livre, né? Esse cidadão vai atacar o hidrogênio, quebrando a ligação aqui, ó, entre hidrogênio e carbono. E aí vai produzir o quê? Aí você vai ter CH3, CH2 com um elétron, mais o H, aqui eu até coloquei, quebrei como se fosse do lado aqui do hidrogênio, mas não, tá? Ok? E aí você vai ter a terceira etapa, que é a terceira etapa, quando ele atacou quando o bromo atacou aqui a cadeia que separa o hidrogênio, o bromo vai se ligar ao carbono. Observe que esse carbono tinha um elétron, o bromo tinha um outro elétron, e aqui eles vão fazer a ligação. Por sua vez, esse hidrogênio aqui, que estava sobrando na outra etapa, vai se ligar com outro bromo. Porque esse bromozinho aqui, ó,
esse cidadão se ligou com esse carbono. Então, você vai ter aqui mais HBr. Olha que coisa linda. Beleza? Então, realmente ocorre em 3 etapas. Verdadeiro. Ele quer a incorreta, né, galera? Aqui, ó. Eu quero a incorreta. Segundo, a halogenação de alcanos é um método ruim de preparação de haletos de alquila, porque resulta em uma mistura de produtos. Realmente você tem uma mistura de produtos. Por que, Sandrão? Pelo seguinte, porque, olha só, quais hidrogênios eu posso tirar aqui, ó? Vamos analisar. Você já sabe quem é o 2-metilpropano, não já? Eu vou apagar aqui, ó. Então, o 2-metilpropano, eu tenho aqui um CH2 ligado a um hidrogênio. Eu vou botar um hidrogênio aqui, tá? Espera aí. Sandrão, faz com mais espaço. Fazer com mais espaço. Eu tenho aqui, ó, CH2. Então esse cara tá ligado ao hidrogênio aqui. Eu tenho esse hidrogênio aqui. Eu tenho aqui um CH3. E eu tenho aqui um CH2 e um hidrogênio. E olha que eu estou fazendo só isso aqui, que eu considero até pequeno essa cadeia. E eu tenho aqui o BR ligado a BR, certo? Esse bromo aqui, ele é uma reação de substituição, então o hidrogênio é plugado ao bromo e o bromo é plugado ao hidrogênio. Então eu posso colocar esse bromo aqui, vamos contar aqui os carbonos. 1, 2, 3, tá? Ou 1, 2, 3 para cá, né? A cadeia principal pode ser tanto aqui na horizontal quanto quebrar aqui. De todo jeito você tem o 2-metilpropano. Então eu posso substituir tanto do carbono 2 quanto do carbono 1. O do carbono 3 é o mesmo que o 2, é só você contar no sentido contrário, né? Então só aqui eu já tenho 2 produtos. Imagine um alcano maior, né? Beleza? Então, realmente, a halogenação de alcanos é um método ruim de preparação de haletos de alquila, por resultar uma mistura de produtos. Eu posso ter vários produtos. Lógico que eu vou ter um em maior quantidade, que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas eu vou ter vários produtos. Se você, por exemplo, vamos supor que você pega aqui, ó, esse cara aqui, ó. Presta atenção agora. Certo? Você tem um carbono aqui e um carbono aqui. Aí você vai contar aqui, ó. Você vai contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode sair, se eu reagir com bromo, tá? Pode sair esse hidrogênio daqui. Pode sair o hidrogênio que está aqui. 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 Porque essa cadeia não é simétrica, né? O que é, por exemplo, o metilpropano, se eu passar uma linha aqui no meio imaginária, ó, o lado de cá, é igual, né? Aqui não. Então aqui, eu tirando esse hidrogênio, ou esse aqui é a mesma coisa. Agora aqui não. E eu ainda posso tirar esse hidrogênio daqui, ó. Sandrão, mas esse carbono tá ligado ao hidrogênio? Tá, mas quando esse hidrogênio aqui e esse não vai mudar a nomenclatura, tá? Então olha quantas opções eu tenho. São muitas, né? Beleza? Então, verdadeiro também. Próximo. A reação ocorre através da formação de radicais livres, que são espécies químicas com um elétron desemparelhado. Se você observar, é mesmo aqui, ó. Como eu desenho, um bromo tem um elétron, aqui o hidrogênio teve um elétron. Isso é chamado de radicais livres. Existem reações de substituição nucleofílica, eletrofílica, que a gente vai, de repente pode ter alguma questão, e Sandrão fala sobre isso aqui, tá? Então, radicais livres é quando você tem uma cisão homolítica, ou seja, aquela que quebra a ligação no meio, e cada átomo fica com o seu elétron. Letra B.
O produto principal da reação é o 2-bromo, 2-metilpropano. Ah, então o que ele está falando para mim agora? Ele está falando para mim agora que, presta atenção, a reação do metilpropano com o bromo produziu o 2-bromo metilpropano, ou seja, o bromo entrou aqui, ó. Esse daí, como é que você sabe, hein? Cara, é só contar, ó, de qualquer lado. 1, 2, 3. Então eu tenho 2 bromos, 2 metil ligado à cadeia principal, que é o propano. Então, mas quem foi o hidrogênio que saiu para entrar um dos bromos, né? Porque Br2 é a mesma coisa que bromo ligado a bromo. Qual foi o hidrogênio que saiu? Esse hidrogênio aqui, ó. Eita, Sandrão, agora eu quero saber por que saiu esse hidrogênio. É a regra de um cidadão chamado Salt-Self. Eu gosto de brincar com meus alunos que eu chamo de self-self. É o Salt-Self, que ele fala o seguinte: a eliminação, porque você vai eliminar esse hidrogênio aqui, né? A eliminação do hidrogênio do carbono menos hidrogenado, ou seja, o cara que tem menos hidrogênio é esse carbono. 3, 3, 3, esse carbono aqui, ó. Certo? Ok? Então, correto. Então, Sandrão, se eu tiver isso aqui, ó, CH3, CH2, CH3, e eu for fazer uma reação com bromo ou com cloro, de acordo com a regra do self-service aqui, do set-service, a eliminação de hidrogênio vai ocorrer no carbono menos hidrogenado. Então vai ser um desses 2 hidrogênios que vão ser eliminados. Porque esse cara tem 2 e esse cara tem 3. Não quer dizer que não vá sair o hidrogênio do carbono aqui da extremidade, que tem 3, e desse não vão sair, vão. Tanto é que a segunda você vai ter uma mistura de vários produtos. Mas só que o principal, aquele que vai ser produzido em maior quantidade, é aquele em que ocorreu a substituição de hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Bacana? Então isso também é verdadeiro. O de cima foi verdadeiro, o de baixo também é verdadeiro. Sandrão, então por que essa é a alternativa correta, que seria a falsa, né? Já que ele quer a incorreta. Porque essa aqui seria a falsa. Eu vou explicar por quê. Aí um aprofundamento. A reação do 2-metilpropano com o cloro é mais seletiva que a reação do bromo. Então preste atenção. A reação, ela pode ser reativa, certo? Ela pode ter uma certa reatividade, vou até mudar o nome para ficar mais fácil. Ela pode ter uma certa reatividade, e ela pode ser seletiva, seletividade. Pronto, você entendeu aí. Então, quando o elemento químico ele é muito reativo, ele é menos seletivo, que é o caso do radical bromo. O radical bromo ele é menos reativo do que ele é menos reativo do que o cloro e é mais seletivo do que o cloro. Então, o cloro é menos seletivo do que o bromo. Cara, isso é um aprofundamento, certo? Então você não tem, você tem que ter aprofundado sobre reações orgânicas para saber isso que o Sandrão está falando aqui. Então, se um elemento químico ele é reativo, tem grande reatividade, ele tem uma seletividade menor.
Em comparação, se ele é mais seletivo, ele é menos reativo. Então, letra D. Questão, eu considero essa questão de um nível um pouco mais alto, embora essas opções aqui, A, B, C, D, você poderia ver que era verdadeiro, mesmo que você não soubesse o que é reativo, seletivo, embora o nome fale, né? Reativo é a facilidade de reagir, seletivo é porque ele seleciona, né? Certo? Seletividade, né? Você é seletivo. Você responderia à questão, ok?